Galera, quem fala aqui é o Pedro e vamos aqui por mais um vídeo, agora de charadas. Eu tenho 3 vidas, então vamos ver se eu perco ou não perco. Eu tô confiante. As intenções. Então podemos ver que umas amigas comeram purê de batata, depois elas comeram carne assada. Só vou aumentar um pouquinho o som, tá, gente? O som não sempre tá baixo aqui. Para a sobremesa, cortou uma maçã e ofereceu para sua amiga uma metade. Cortaram uma maçã, então, igual o cara Da maçã, servida com chantilly. E colocou o resto do chantilly em uma tigela separada. Então ela comeu o seu pedaço da mesma maçã. A amiga morreu envenenada, mas a anfitriã sobreviveu apesar de comer da mesma maçã. Como isso foi possível? Olha, o veneno com certeza tá no chantilly. Como a gente pode ver, no prato não tem chantilly nenhum, ela tem. Resposta: o veneno estava no chantilly. Yes! Eu quase derrubei o PC. Resposta: o veneno estava no chantilly. 2. Quem está mentindo? Quem será? Um homem chamado Tom saiu para caminhar com seu amigo Chris em um domingo, logo depois de avisar ao seu irmão Theo que o faria. No sábado seguinte, Tom foi encontrado morto. O irmão disse: eu estive trabalhando nos últimos 7 dias. Esperem só um pouquinho, tá, gente? Que eu tenho que ver um problema. Chris disse: eu estive perdido na floresta pelos últimos 7 dias. E recém havia encontrado o caminho para casa. E ele tinha acabado. Observe a imagem e adivinhe quem está mentindo. Ele tá com a blusa toda. Não, ele tá com a blusa toda limpinha. Como ele ficou preso por 7 dias? É isso. Resposta: Chris está mentindo, pois como ele poderia estar tão bem barbeado depois de ter ficado sozinho na floresta por uma semana? 3. Adivinhe o nome do assassino. Qual será? Um homem muito rico que morava em uma linda casa em um bairro nobre, o Sr. Ronaldo Cervo, acabara de ser assassinado. E Sherlock Holmes foi nomeado para o caso. Ele encontrou um bilhete escrito pelo Sr. Cervo bem na cena do crime. O bilhete dizia: 5 de agosto, 4 de junho, 2 de dezembro, 4 de maio. Sherlock sabia. Que, de alguma forma, o nome do assassino estava escondido naquele bilhete. Os suspeitos eram os seguintes: Thales Silva, seu filho e herdeiro de suas propriedades; Theo Marques, um funcionário do Sr. Cervo; Júlia Cervo, a esposa do Sr. Cervo. Sherlock imediatamente se deu conta de qual era o nome do sequestrador. Vamos ver, desculpa. Silva. Não. Cervo. Não. Deixa eu ver uma. Eu acho que foi o Administrador. Você conseguiria descobrir? Foi o Thales ou o Theo? A Júlia, eu acho que não foi, não. Não sei. Resposta: o sequestrador era Theo Marques. Observe bem os detalhes. 5 de agosto significa a quinta letra da palavra agosto, T. 4 de junho significa a quarta letra da palavra junho, H. 2 de dezembro significa a segunda letra da palavra dezembro, E. 4 de maio significa a quarta letra da palavra maio. 4. Adivinhe o nome da vítima e do assassino. O nome soletrado no bilhete é Theo. Sabia. 4. Adivinhe o nome da vítima e do assassino. Existem 5 homens.
E estas são as pistas que você tem. confio Um deles que atirou e ele vai matou ganhar. um dos outros 4. Conheço essa coisa. Eli correu na maratona de Nova York ontem com um dos homens inocentes. Esse. Marcos pensou em ser fazendeiro antes de se mudar para a cidade. Léo é um consultor de informática de primeira linha e quer montar o novo computador de Beto na próxima semana. O assassino teve a sua perna amputada no mês passado. Beto encontrou José pela primeira vez há 6 meses. José está recluso desde o crime. Eli costuma beber demais. Beto e Léo montaram juntos os últimos computadores que compraram. O assassino é irmão de José. Eles cresceram juntos em São Paulo. Não tenho a menor ideia. Essas coisas são muito boas, né? Muito boas essas dicas ótimas. Resposta: Léo matou Marcos. Como sabemos disso? José não é o assassino, ele é irmão do assassino. Eli não é o assassino, pois ele correu uma maratona recentemente e o assassino teve sua perna amputada há pouco tempo. Beto não é o assassino, ele acabou de conhecer José. José e o assassino cresceram juntos. Sabemos que Léo ainda está vivo, pois ele quer montar o computador novo de Beto na semana que vem. Marcos não cresceu junto com José. Se José, Eli, Beto e Léo ainda estão vivos, então Marcos está morto. Nós só podemos deduzir que Léo deve ser o assassino. 5. O nome está escrito no bilhete. Em uma noite de muita neve, Sherlock Holmes estava em sua casa sentado ao lado do fogo. De repente, uma bola de neve bateu na janela, quebrando-a. Holmes se levantou e olhou pela janela em tempo de ver 3 crianças da vizinhança, todas irmãs, correndo em direção à esquina. Seus nomes eram Carla Crimson, Amélia Crimson e Paulo Crimson. No dia seguinte, Holmes recebeu um bilhete que dizia: Crimson foi quem quebrou a janela. Quem dos 3 irmãos Crimson Sherlock deveria questionar sobre o incidente? Peraí. Dizia Crimson na esquina. Seus nomes eram Carla Crimson, Amélia Crimson. E Paulo Crimson sobre o incidente foi a Amélia. O bilhete mostra o sobrenome da família antecedido por uma flor. E por isso, podemos deduzir que foi a pequena Amélia. 6. Pense fora da caixa com esta charada. Um homem foi encontrado morto em um campo cheio de neve. A única evidência que restou foram algumas pegadas entre 2 linhas paralelas. Quem a polícia deveria procurar? Um carro. Eu acho que é um carro. Resposta: alguém usando uma cadeira de rodas. 7. O crime perfeito não existe. Pessoal, já perdi todas as vidas. Deixem muito like, aí eu ganho um coração a mais. Deixaram? Então vamos Um voltar. homem muito rico vivia sozinho em um pequeno chalé. Por ser deficiente, ele recebia tudo através de entregas em seu chalé. O carteiro entregava uma carta na quinta-feira quando percebeu que a porta estava entreaberta. Através da abertura, ele conseguiu ver o corpo do homem estirado sobre uma poça de sangue seco. Na varanda havia 2 garrafas de leite, o jornal de segunda-feira, folhetos e cartas ainda fechadas. Quando Sherlock Holmes chegou ao chalé, ele disse à polícia que o assassino era um entregador de jornais. Como ele sabia disso? Só tinha o jornal de segunda, então ele já sabia que o cara ia morrer. Deve ser por isso. Resposta: a ausência dos jornais de quarta e quinta-feira indicam que o entregador de jornal sabia que o homem estava morto e, como ninguém os leria, não os entregou. Não é que eu tava certo? 8. Viagem complicada. 2 amigos saíram em uma viagem para escalar, mas apenas um deles retornou das férias e diz que seu amigo escorregou enquanto escalava e acabou morrendo. Ao investigar, a polícia o prendeu dizendo:
Recebemos uma ligação de seu agente de viagens. Sabemos que você matou seu amigo. O homem não contou a ninguém sobre a viagem. Então como a polícia sabia que se tratava de um assassinato? Porque ele, se fosse amigo meu, teria segurado o cara, não. Tenho certeza que é isso. O polícia tá sorrindo assim. Resposta. O homem havia reservado uma passagem de ida e volta para si mesmo. Mas apenas uma passagem de ida para o seu amigo. 9. Uma hora ou outra, tudo virá... Deixa se inscrever no canal que aí eu ganho mais um coração. O coração lendário. Deixaram? Então posso continuar. Mona, um homem chamado Ivan ligou para a polícia dizendo que ele havia encontrado seu amigo Oi, Léo Ivan. assassinado na beira da praia. Ele disse que emprestou para Léo por uma semana a sua casa de praia na Califórnia e que ele havia acabado de chegar de uma temporada de um mês de trabalho na fria Argentina. Quando os policiais chegaram, imediatamente perceberam que ele estava mentindo. Olhem para a imagem e descubram o motivo. Ele era inverno porque ele tá com uma camiseta. Eu tenho certeza que é isso. Então não foi pra... Explica tudo. Resposta: se é verão na Califórnia, é inverno na Argentina. O homem está todo queimado de sol. Ou seja, ele não estava na Argentina, e sim na Califórnia. Mais ou menos a resposta que eu disse. 10. Não tão óbvio quanto parece. Vamos testar suas habilidades. Você está vendo a imagem de duas mulheres. Uma delas tem vivido na pobreza pelos últimos 10 anos e acabou de matar um homem para pagar uma grande dívida que tinha. Você conseguiria adivinhar quem delas fez isso? Foi essa. Resposta: as pessoas que têm menos renda disponível tendem a gastar mais em itens que as façam parecer mais ricas, como por exemplo, saltos altos, roupas atraentes e, se o nome da marca aparecer, melhor ainda, e maquiagem pesada. Elas geralmente gastam mais do que ganham. Então, uma geladeira cheia só para uma mulher deveria revelar a verdade. 11. Você pode beijar a noiva. Um homem acordou depois de 2 dias em coma em decorrência de um acidente de carro que o deixou com amnésia. De repente, 2 mulheres chegaram ao hospital. Uma delas disse que é sua esposa e a outra disse que eles têm filhos juntos. Quem está mentindo? É por isso. Quero ver se vocês sabem, também quero saber. Resposta: a mulher de vestido vermelho está mentindo. Ela não está usando aliança de casamento. 12. Quão afiada é a sua mente? Sherlock Holmes 2.0 precisa que seu julgamento seja bem afiado. Apenas olhando para as 2 imagens e usando suas habilidades intuitivas, diga-nos, qual dessas famílias é pobre? Resposta: a família pobre é da esquerda. Uma família de baixa renda tende a escolher alimentos que sejam mais baratos e mais energéticos, como por exemplo pizza, sorvete e bolo. Uma família mais abastada tende a escolher alimentos mais ricos em nutrientes, como vegetais, proteínas e frutas, embora isso não signifique que eles não possam, eventualmente, comprar um bolo veludo vermelho. 13. Apenas para observadores atentos. Sherlock Holmes teria percebido em menos de 1 minuto quem é o ladrão nesta imagem. Sherlock Holmes 2.0 precisaria ser tão atento quanto seu mestre para ser capaz de resolver este enigma no mesmo período de tempo. Você conseguiria? Esse menino aí tá com um carrinho debaixo da barriga. Resposta: a mulher com o vestido amarelo é a ladra. A dica revela que o ladrão não é o menino. A loja de brinquedos não vende ursos de pelúcia, como o ursinho que a mãe tem dentro de sua bolsa, ou o coelhinho que o homem está carregando na sacola. A loja vende bolas e a mulher de vestido amarelo está com uma delas dentro do vestido, fazendo parecer que está grávida. Não, esse cara tá mentindo, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser essa coisa, não pode. Eu duvido. E aí, quantas charadas você conseguiu resolver? É, e você? Então, galera, se inscreva no canal, deixa um like. Então, falou e